Eu era ateu e não tinha interesse em nada além da ciência. Afinal, lutei muito durante a Revolução Cultural para ter a oportunidade de estudá-la. Eu era completamente focado na ciência. Mas foi na faculdade de medicina que minha cosmovisão ateísta entrou em crise, porque percebi que quanto mais estudava, já que queria me tornar oftalmologista depois de conhecer um paciente cego, mais eu via o quão incrivelmente complexo é o olho humano. É algo fascinante. O número de células em nossa cabeça, envolvidas na visão, na captação e interpretação das imagens, é maior do que o número de estrelas que já foram descobertas em todo o universo. Uau. Sim, temos tantas células assim no cérebro, cada um de nós. Qual é esse número? Está na casa dos trilhões e trilhões. É mais do que o número de A estrelas. mente humana mal consegue imaginar. Sim, exatamente. Uau. De fato, como eu disse, a visão é o sentido mais importante, e isso é confirmado pela anatomia, fisiologia e embriologia humanas. Metade das células do nosso cérebro está envolvida no processo da visão. Uau. Isso mostra o quanto a visão é importante, certo? Então, por pura colisão aleatória, como diz a teoria evolucionista em que os ateus acreditam, seria impossível que todas essas células se formassem em apenas 9 meses, permitindo que um ser humano desenvolvesse uma estrutura tão complexa com tamanha precisão. Porque veja bem, em 99,9% dos casos, nascemos enxergando. Essas células se alinham de forma perfeita e ordenada. Se apenas uma pequena parte delas se desviasse da sequência correta, a pessoa nasceria cega. Mas em 99,9% dos casos, nós nascemos vendo. Então é impossível que colisões aleatórias entre células resultem em uma formação tão específica. Foi aí que minha cosmovisão ateísta entrou em crise. Comecei então a questionar meus professores. Como vocês explicam, do ponto de vista ateísta, a complexidade do olho humano? Um dia, um professor, que era cristão, mas ainda não tinha me contado, me levou para almoçar. Durante o almoço, ele me perguntou: "Olhe ali. O que há do outro lado da rua?" Eu respondi: "Um carro." Então ele perguntou: "Qual é a diferença entre um carro e o olho humano?" E eu disse: "O olho humano é um pouco mais complexo." Ele então disse: "Você consegue imaginar um monte de pedaços de metal espalhados na rua se juntando sozinhos, por acaso, e formando um carro?" Eu respondi: "De jeito nenhum." Ele então replicou: "E quanto ao olho humano?" Naquele momento, ele abriu uma porta na minha vida. Fez-me perceber que a razão pela qual o olho humano é tão incrivelmente complexo, mas ainda assim consegue se formar quase perfeitamente em apenas 9 meses, é porque não foi fruto do acaso. Foi formado com um propósito específico. Na verdade, existe sim um designer, um criador por trás de tudo isso. É claro que daquele ponto em que percebi que havia um criador, até o momento em que reconheci que esse criador tem nome, Jesus Cristo, levou ainda vários anos. E eu conto tudo isso em detalhes na minha autobiografia, From Darkness to Sight, Uau. das trevas à visão. Você mencionou antes sobre o número de células. Sim, as células envolvidas na visão. Qual era mesmo esse número? O número de células em nossa cabeça envolvidas no processo da visão é maior do que o número de estrelas que o ser humano já conseguiu observar Os no cientistas universo. estimam que haja bilhões de trilhões ou trilhões de bilhões de estrelas, mas mesmo dentro do universo observável, que tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, O sistema visual humano é tão extraordinariamente complexo que envolve bilhões de células trabalhando em perfeita harmonia, uma obra-prima muito mais intricada do que todas as estrelas espalhadas pelo céu. O olho humano e o cérebro, juntos, contêm bilhões de células e trilhões de conexões, uma arquitetura tão precisa que revela a assinatura de um criador inteligente. Uau. Pense nisso, todas essas células precisam se alinhar em uma sequência específica, em apenas 9 meses. Incrível. Foi assim que encontrei o Criador, respondendo uma questão fundamental que a cosmovisão ateísta simplesmente não consegue explicar: a complexidade do olho humano. Na verdade, é interessante. Charles Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, escreveu há mais de 160 anos que o ponto fraco da sua teoria da evolução estava justamente na complexidade do olho humano. Sério? Sim, ele reconheceu isso. Interessante. Sim, Uau. é quase como o calcanhar de Aquiles da teoria Uau. evolucionista. E curiosamente, séculos depois, eu me deparei com essa mesma realidade enquanto estudava o olho humano. Uau. E hoje, a partir dessa perspectiva, sinto-me muito abençoado por poder continuar avançando no conhecimento sobre o olho humano, levando esse entendimento o mais longe que a humanidade já levou, e ainda há muito mais a descobrir. Mas tenho o privilégio de compreender profundamente como o olho foi projetado. A verdade é que há coisas que a ciência não consegue explicar.
e todas elas apontam para uma mente inteligente que criou o universo. A melhor explicação está na Bíblia Sagrada, e hoje você pode escolher segui-lo. Essa será a melhor decisão da sua vida. Jesus morreu na cruz pelos teus pecados, para que você tenha a vida eterna e seja salvo. Beijo, Kiko! Gente, o Kiko está sempre aqui, ele tem um canal no YouTube, Saúde Perfeita com o Kiko do Bem. Vão lá, se inscrevam no canal dele que ele ajuda muita gente lá, tá bom, gente? Procure o canal do Kiko do Bem, se inscrevam no canal, esse amigo nosso que compartilha sempre aqui comentários, tá sempre junto. Vai lá no canal do Kiko do Bem, se inscreve, que ele só tem coisa boa para passar para vocês. Praticar o bem salva vidas de muitas pessoas. E a graça de Deus, que é de graça. A maior recompensa de praticar o bem vem de Deus e das pessoas que reconhecem que você é do bem, mas deve ser de todo o coração. Nesta tela, você vê diversos vídeos interessantes e imperdíveis meus. Clique em um deles e continue comigo neste canal. Aproveite também e inscreva-se nesse canal clicando em cima da minha imagem. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe você e sua linda família.